Quando você fala com alguém, você quer transmitir: "Ei, confie em mim." Se você for ao supermercado e olhar para as caixas de cereais, eles têm personagens de desenhos animados nas caixas de cereais. Olhando para Você você. sabe por que muitos deles olham para baixo? Você vai ver caixas de cereais onde um personagem olha para baixo. No cereal? Não, eu sou uma caixa de cereais, certo? Eu sou o Coelho Trix ou o que for. Agora você vai às compras. Eu não estou olhando para você, eu estou olhando para baixo. O coelho está olhando para Sim, baixo. o coelho Para as está olhando crianças. para baixo, porque a criança é o consumidor. Não o adulto. Não, a Tipo, criança vai "Ei, eu tô dizer: aqui, "Mãe, pega aí." mãe, compra isso para mim." Assim, eles o projetaram para realmente olhar para baixo e também os colocaram em um certo nível. E assim, talvez em cereais adultos, eles terão a pessoa olhando mais para cima porque estão olhando para o adulto. O contato visual é enorme. Ele transmite: "Confie em mim, fale comigo, eu estou aqui, estou conectado com você." Mesmo quando você quer ouvir as pessoas, normalmente quebramos o contato visual, mas os bons comunicadores se trancam. Eles não são desconfortáveis, eles estão lá. Mas você tocou literalmente em tocar as pessoas, e você veria, não quero dizer uma tática, mas não, é uma tática. Estratégia, né? É uma estratégia. Ei, Luiz, e talvez eu toque no seu antebraço. Você pode fazer isso? Mas eu vou dizer hoje. Você não pode dizer Hoje em isso. dia é muito diferente. Sabe, eles nos ensinaram isso. Eles dizem: "Ei, você pode tocar a parte de cima do joelho de uma pessoa e simplesmente ser como: "Ei, toque indesejado." Então agora eu realmente iria contra isso. Eu realmente encorajaria as pessoas a não fazer isso simplesmente porque você não sabe como vai ser recebido. Hoje, menos é mais com isso. Apertando sua mão, talvez, Eu Uma acho que segunda sim. mão no topo, como um coração genuíno por 2 segundos e depois deixá-lo ir. Sim, eu acho que sim. Você quer respeitar o espaço das pessoas. É um pouco diferente. Agora temos mais espaço social. É interessante como isso vai mudar a dinâmica de como interagimos no futuro. Interessante como construir essa confiança sem estar presente e mais conectado e... E você tem uma máscara. Você não pode nem mesmo ver a parte inferior do rosto de uma pessoa que esconde suas expressões. É ainda mais difícil de lê-los. Então como fazemos isso? É mais linguagem corporal, ombros para É mais baixo, difícil. Pessoalmente é sempre melhor. E, obviamente, se você estiver em Zoom, você pode ver a pessoa. Mas o tom de voz, a inflexão da voz, muda, não muda? A postura do corpo. Mais uma vez, às vezes é tão simples quanto a forma como dizem algo. Quando eu trabalhava em casos, às vezes fazia entrevistas e interrogatórios e às vezes me pediam para ajudar os departamentos policiais locais. E eles diziam: "Temos este caso e temos 3 suspeitos, mas não conseguimos descobrir quem é." E eu sempre queria entrevistar a pessoa que eu pensava que era. E então eu dizia: "Você tem declarações?" E eles diziam: "Sim." E eu dizia: "Envie-me as declarações que eles escreveram." Declarações Declarações escritas escritas. sobre o que eles disseram que sua história A história deles, correto. Ok. Porque estas são pessoas que normalmente já haviam sido entrevistadas pela polícia local. Eles não têm nada, não têm provas. Por isso, eles iriam se estender e dizer: "Vejam, vocês são examinadores do polígrafo. Vocês têm um pouco mais de experiência nisso. Vocês podem nos ajudar? É um caso importante." E então eu digo: "Envie-me as declarações deles." E assim eu olho para as declarações deles e, com base nelas, eu seria capaz de dizer a maior parte do tempo quem provavelmente fez isso. E foram essas declarações que... E isso também acontece quando falamos. Quando você pergunta a alguém: "O que você fez ontem?" Quando eles lhe entregam uma bela história que tem um começo, a um cada meio e um 2 fim. minutos. É um arco. Quando é uma história, é um arco. É tipicamente de fabricação. Uma mentira, normalmente. Sim, porque normalmente não falamos sobre nossas coisas dessa maneira. E assim, quando eu lia uma declaração e se lesse como uma história, porque o mentiroso pensa: "Ou eu tenho que escrever uma história, tenho que contar-lhes o que fiz aqui, depois fiz aqui." Eles a estão fabricando. Uma pessoa sincera vai escrever como foi o dia deles, e uma pessoa sincera também faz correções espontâneas. Portanto, contradiz o que muita gente pensa nisso. Se eu me corrigir como estou dizendo algo... Parece que eu tô escondendo algo. Parece que sim. Estou me corrigindo porque estou escondendo algo. Não consigo me lembrar da minha mentira, e na verdade, não é verdade. São honestos.
Ou, na verdade, isso foi um erro. Sim, é uma correção espontânea. Quando não for solicitado e alguém com quem você estiver falando, ou mesmo por escrito, você verá um rabisco. Está tudo bem. Se for uma correção espontânea, o que significa que eles estão se corrigindo enquanto estão falando com você, indica veracidade. Isso é interessante. Sim. E também quando alguém usa citações. Quando falam com você, dirão, ou ele disse, e lhe dirão algo que alguém disse entre aspas. Como ele disse exatamente isto entre aspas. Isso também é verdade. As citações As aéreas, citações né? aéreas. Quando alguém usa isso, não é citações escritas num papel, Ou mas mesmo no em ar. ambos. Alguém usa citações tipo, eles disseram isso, significa que eles estão dizendo provavelmente a verdade. Por que isso acontece? Porque eles estão sendo muito específicos. E também sabemos, com base na pesquisa, que as pessoas que mentem, mentem vagamente. Lembre-se que eu disse, é um trabalho duro. Você está tentando criar uma mentira, dizer uma mentira, lembrar da mentira, ouvir a pessoa que fala com você. E então o que eles fazem é mentir vagamente porque é muito difícil para lembrar de todos esses detalhes, criar todos esses detalhes. É uma carga cognitiva muito pesada. Ouvi uma vez em um desses livros ou em algum lugar quando você diz eu não fiz, como oposto de não fiz isso. Ao contrário de eu não fiz, quando você é mais específico, isso é genuinamente falando mais falso. Portanto, Estou mais uma pensando num vez, presidente depende da pessoa. famoso que disse eu não fiz essas relações sexuais. Bem, nós sabemos que ele foi desonesto, mas tudo bem. Então, você disse essa afirmação. Eu não disse, e assim é verdade. A maioria das pessoas, tipo, comeu pizza esta manhã para o café da Não. manhã? Você não vai ficar tipo, Eve, eu não comi pizza esta manhã no café da manhã, certo? Você não vai trabalhar tão duro. Então, quando as pessoas mentem, elas trabalham muito duro para vender a mentira. Contando a história completa. Pense em um vendedor de carros. O quanto eles trabalham duro para você, do tipo, ou você tem que conseguir isto é ótimo. Então, quando as pessoas trabalham tão duro, é provável que haja algum engano lá. Mas se eu disser, não, me deixa tranquilo, eu não fiz isso, a verdade é tipicamente simples. Não. Mas se essa pessoa, no seu discurso diário, fala sempre assim, é aí que você tem que ter cuidado. Porque talvez eu seja aquela pessoa que faz isso. Outra coisa que as pessoas dizem para ficar cansadas é como, quando as pessoas começam uma frase dizendo honestamente, honestamente, eu nunca faria isso. Verdadeiramente, Certo, isso nunca mas se eu usar aconteceria. isso na minha conversa, eu salpico isso. Se eu uso isso em minha conversa, eu coloco isso o tempo todo no meu jeito de falar. Se faz parte da minha linguagem, então eu não estou mentindo. É por isso que é bom usar a abordagem TED para falar 20, Sim. 30 minutos, para ver se normalmente falam suas Como eles expressões. falam? É. Quais são seus gestos? E você pode fazer perguntas verdadeiras sobre algo em que talvez eles tenham que se lembrar de algo. Dizer-lhe algo que você sabe que é verdadeiro. E não apenas como eles se sentem, e isso lhe dará indicação de como. Então você sabe com certeza que eles estão me dizendo a verdade aqui. Você nos dirá como foi esta manhã, ou algo muito simples. Você pode fazer perguntas que são benignas. Eles não evocam nada. Uma resposta de sim ou não. Não, eles não têm evocado nada. No entanto, a evocação, por isso estamos abordando todas essas técnicas. É muito boa quando você tem alguém que está relutante em falar com você, quando você quer evocar emoção. Quando você tem alguém que está fechado em você, eu posso chamá-lo de mentiroso porque quero que você me diga algo, porque você não está me dando nada. E é por isso que é tão importante dar um toque nas pessoas, ou conhecer a pessoa que você tem à sua frente. Se eu tiver uma pessoa resistente, vou falar de um certo jeito. Se eu tiver uma pessoa de alto conflito, vou falar de um certo jeito. Se eu tiver um relacionamento comercial e eles forem amigáveis, vou falar de um jeito diferente. É por isso que realmente é importante prestar atenção ao ser humano à sua frente. Quando você fizer isso, você vai saber, você vai começar a assinalar as pessoas como aumente a identidade, check, aumente o instrumental, check, avance o conflito, check. Interessante. O que você pode testar em mim agora para ver se eu estou mentindo ou dizendo a verdade? Algo que talvez seja uma coisa louca, mas só... Não vai funcionar porque você está me dizendo para fazer isso. Você está preparado. Entendi. Interessante. Sim, não funciona Não vai assim. funcionar. Nunca funciona.
Não, Interessante. porque você sabe, você está pronto. Você vai mentir, trancar, vai fazer tudo o que eu acabei de te ensinar. Meu objetivo seria dizer a verdade pra ver se você realmente acreditava ou não. Tem que ser orgânico. Entendi, E não não pode pode ser ser assim, fabricado, sim. e eu não iria direto. Só se talvez eu quisesse saber sobre sua história criminal passada, ou quando você era mais jovem e havia algo que fosse uma daquelas coisas que você realmente não queria falar, e eu sabia disso. Então eu tentaria construir uma relação e fazer com que você falasse sobre isso. Ou eu lhe perguntaria, por que você não quer falar sobre isso? Às vezes eu tinha alguém que dizia, olha, eu não quero falar sobre isso. E eu dizia, ok, por que você não quer falar sobre isso? Tudo bem, você não tem que me dizer o que é, mas por que não? E às vezes, essa era uma ótima maneira de abrir a porta. Então, se eu tivesse alguém que não confessasse um crime ou qualquer outra coisa e eu pudesse dizer, você poderia me dizer por que você não quer falar sobre isso? Ou como que você está tão preocupado se alguém souber? E lembro-me de um caso. Uma pessoa disse, eu não quero que minha esposa descubra. No momento eu pensava, ele o fez, ele o fez, ele o fez, ele fez isso. Porque ele só me disse o porquê. Se ele não o fez ou ela não o fez, isso não estaria na mente deles. E assim... Pizza Domino's. Entregamos dentro de 30 minutos, a sua pizza é grátis. Fizeram uma oferta irresistível. Não apenas a entregamos em 30 minutos, mas seremos penalizados. Você receberá de graça se não conseguirmos. Essa oferta transformou a Domino's de uma empresa perdedora numa das empresas de pizza mais dominantes na história do mundo.